Há um silêncio que cura, há uma luz que não faz barulho, não se impõe, não se anuncia com grandeza, mas quando chega, organiza a mente, pacifica o coração e toca a raiz da dor. Na Umbanda, essa luz muitas vezes se manifesta pela linha do Oriente, uma corrente espiritual elevada, discreta, profunda, voltada ao conhecimento, à cura e ao despertar da consciência. Quando se fala em Oriente dentro da Umbanda, não se fala apenas de um ponto geográfico. Não se trata somente do leste do mapa, nem de uma única cultura, nem de uma única religião. A linha do Oriente reúne espíritos que, em suas caminhadas, amealharam grande sabedoria espiritual, filosófica, científica e curadora. Muitos vieram de tradições antigas, árabes, índos, chineses, japoneses, mongóis, egípcios, romanos, gauleses e tantos outros povos que, cada qual à sua maneira, estudaram os mistérios da vida, da morte, da alma, dos astros, das ervas, das energias e do destino. Mas atenção, na Umbanda, nenhuma linha verdadeira vem para alimentar vaidade, exotismo ou fantasia. A linha do Oriente não é uma vitrine de nomes bonitos, roupas diferentes ou mistérios para impressionar. Ela é trabalho, ela é caridade, ela é disciplina, ela é cura com responsabilidade. São espíritos de alto grau evolutivo e justamente por isso costumam ser discretos. Falam pouco, observam muito e agem com precisão. Onde há excesso de palavra, muitas vezes falta recolhimento. E essa linha ensina pelo silêncio, pela vibração e pela presença. Muitos desses mentores foram, em suas existências, estudiosos das artes espirituais e das ciências antigas. Conheceram astrologia, astronomia, matemática, medicina, magnetismo, leitura simbólica, manipulação de energias, ervas, óleos, cristais e práticas de equilíbrio do corpo e do espírito. No plano espiritual, esse conhecimento não fica perdido. Ele é ampliado, purificado e colocado a serviço da caridade. O que antes era estudo humano, quando alinhado à lei maior, torna-se instrumento de auxílio para quem sofre. A linha do Oriente é muito conhecida pelos trabalhos de cura, e quando digo cura, não falo apenas de aliviar uma dor no corpo. Falo de harmonizar pensamentos, reorganizar emoções, dissolver miasmas espirituais, limpar cargas densas e ajudar o consulente a compreender por que determinada enfermidade se instalou. Porque a verdadeira cura não é só arrancar o espinho, é ensinar a pessoa a não caminhar de novo pelo mesmo espinheiro. Muitas vezes, uma pessoa chega ao terreiro pedindo apenas o fim de um sintoma, mas os mentores do Oriente podem mostrar que aquele sintoma tem uma raiz mais profunda. Mágoa guardada, culpa não trabalhada, pensamento repetitivo, vício emocional, desequilíbrio alimentar, desrespeito ao próprio corpo, padrões espirituais antigos ou compromissos kármicos que precisam ser compreendidos com maturidade. Eles não acusam, eles esclarecem, não humilham, orientam, não prometem milagre fácil, conduzem à transformação verdadeira. Por isso, é comum que essa linha energize, equilibre, faça desobsessões sutis, atue no campo mental e emocional e, em muitos trabalhos, realize cirurgias espirituais. Essas cirurgias não devem ser vistas como espetáculo. São operações fluídicas, conduzidas por equipes espirituais preparadas que atuam sobre centros de força, regiões energéticas e ligações espirituais que influenciam o corpo físico. E mesmo quando a melhora vem, o mentor costuma ensinar: mude sua postura, cuide de seus pensamentos, revise suas escolhas, porque a doença pode voltar se o terreno continuar o mesmo. Na organização espiritual da Umbanda, essa linha é tradicionalmente associada à regência de Oxalá, o orixá da paz, da fé, da luz maior, do princípio criador e da elevação. Também é ligada ao comando espiritual de São João Batista, símbolo de purificação, preparação e abertura de caminhos para a verdade. E veja como isso é profundo. Oxalá traz a luz que pacifica. São João Batista traz a água que purifica. Não por acaso a linha do Oriente trabalha muito com elementos simples, limpos e altamente simbólicos. Em muitas casas, suas firmezas são feitas com velas brancas. O branco representa paz, elevação, pureza de intenção e sintonia com as vibrações superiores. Essa linha não costuma receber amalás, porque sua forma de trabalho é extremamente simples e sutil. Água e azeite podem estar presentes como elementos de magnetização, limpeza, bênção e consagração. Em alguns casos, podem ser solicitados cristais, pêndulos, óleos essenciais, fitas brancas ou outros instrumentos. Mas tudo com sobriedade, tudo sem ostentação.
Tudo dentro da simplicidade que caracteriza a verdadeira espiritualidade. É importante compreender que instrumento não é poder, cristal não substitui caráter, pêndulo não substitui firmeza moral, óleo essencial não substitui reforma íntima. A força da linha do Oriente não está nos objetos, mas na vibração espiritual que os mentores manipulam e na sintonia do médium que serve como aparelho. Quando há humildade, preparo e fé, uma simples água fluidificada pode carregar uma força imensa. Quando há vaidade, até o instrumento mais sofisticado se torna vazio. A incorporação da linha do Oriente costuma ser suave, sutil, quase silenciosa. Diferente de manifestações mais expansivas de outras linhas, muitos mentores orientais chegam com serenidade, postura recolhida, voz baixa e movimentos delicados. Raramente o médium perde completamente a consciência. Na maioria das vezes, é uma conexão consciente ou semiconsciente, exigindo grande disciplina do aparelho mediúnico. E aqui está um ponto sério. Por serem energias brandas, elevadas e finas, elas exigem preparo. O médium que trabalha com essa linha precisa cuidar dos preceitos. Precisa vigiar alimentação, pensamentos, emoções, conduta, descanso, sexualidade, palavras e ambientes que frequenta, conforme a orientação da sua casa. Não é castigo, não é medo, não é superstição, é sintonia. Se o rádio está cheio de ruído, a estação fina não entra. Se a mente está tumultuada, se o emocional está desgovernado, se o corpo está pesado por excessos, a conexão com essas energias se torna difícil e muitas vezes desgastante. Há médium que quer entrar na corrente de qualquer jeito, mesmo sem preparo, mesmo emocionalmente desequilibrado, mesmo sem respeitar resguardo, preceito e orientação. Isso é perigoso. Não porque a linha do Oriente faça mal, mas porque uma energia muito sutil, quando atravessa um campo desorganizado, pode gerar desconforto, dor de cabeça, tontura, irritabilidade, queda energética e confusão mental. O problema não está na luz, está na lâmpada que não foi preparada para recebê-la. Por isso, dentro da Umbanda séria, ninguém deve brincar de incorporação. Ninguém deve chamar mentor por curiosidade. Ninguém deve buscar fenômenos sem compromisso. A linha do Oriente ensina que conhecimento sem humildade vira orgulho, mediunidade sem disciplina vira risco, e espiritualidade sem caridade vira ilusão. O médium é instrumento, não dono da força. O guia trabalha, mas o médium precisa fazer a sua parte. Muitos conhecem essa corrente pelo nome de mentores de cura. Outros organizam a linha do Oriente em 7 legiões ou falanges, conforme a tradição de cada terreiro. Há casas que trabalham com médicos espirituais, hindus, árabes, egípcios, monges, sábios chineses, magos do Oriente, iniciados antigos e tantas outras expressões simbólicas. Mas acima dos nomes está a função: curar, orientar, esclarecer, elevar e ajudar o ser humano a reencontrar equilíbrio com a lei divina. E dentro desse campo de sabedoria espiritual, muitos irmãos conhecem o nome de Ramatis, espírito associado à tradição hindu e a uma atuação voltada ao despertar da consciência. Sua presença, para muitos umbandistas e espiritualistas, representa a ponte entre o ensinamento do Oriente e o amor crístico do Ocidente. Essa união é muito bonita. De um lado, a contemplação, a disciplina interior, a iniciação, do outro, a caridade, o perdão, o amor ensinado por Jesus. Quando essas forças se unem, nasce uma espiritualidade mais ampla, menos presa a rótulos e mais comprometida com a evolução da alma. A linha do Oriente não é exclusivista. Ela não chega dizendo, só eu trabalho, só eu curo, só eu sei. Pelo contrário, na Umbanda as linhas se complementam. A sabedoria do Oriente pode atuar junto com a força dos caboclos, a humildade dos pretos velhos, a movimentação dos Exos e pombagiras de lei, a alegria das crianças, a firmeza dos baianos, boiadeiros, marinheiros e tantas outras forças. Cada linha tem sua forma de manifestação, mas todas, quando firmadas na lei e na caridade, servem ao mesmo propósito: levantar quem caiu, orientar quem se perdeu e iluminar quem busca caminho. É bonito observar como a linha do Oriente trabalha com o mental. Muitas enfermidades começam como pensamentos repetidos. A pessoa alimenta medo todos os dias e o medo vira prisão. Alimenta raiva todos os dias e a raiva vira veneno. Alimenta tristeza sem buscar ajuda e a tristeza pesa no corpo. Alimenta culpa, inveja, comparação, desespero, e tudo isso vai criando formas no campo espiritual. Os mentores do Oriente entram como cirurgiões da mente. Ajudam a cortar laços, dissolver padrões e mostrar um novo modo de pensar.
Mas eles não fazem por nós aquilo que é nossa responsabilidade fazer. O guia pode limpar, mas quem deve parar de sujar é a pessoa. O mentor pode orientar, mas quem deve mudar a conduta é o encarnado. A espiritualidade pode abrir uma porta, mas quem precisa atravessar somos nós. Por isso, quando receber uma orientação de cura, não trate como frase bonita. Se mandaram vigiar a boca, vigie. Se mandaram perdoar, trabalhe o perdão. Se mandaram procurar médico da terra, procure. Umbanda não substitui medicina. Umbanda soma, ampara, fortalece e espiritualiza o tratamento. E aqui fica um chamado ao coração. Se este ensinamento fez sentido, compartilhe com quem precisa compreender melhor a Umbanda e suas linhas de trabalho. Deixe nos comentários a sua experiência com a linha do Oriente, com mentores de cura, com águas fluidificadas, com orientações espirituais que transformaram sua vida. E acompanhe este caminho conosco, porque quanto mais conhecimento verdadeiro circula, menos espaço sobra para o medo, o preconceito e a confusão. Agora, para quem deseja se aproximar dessa vibração com respeito, uma prática simples pode ser feita em casa, sempre com humildade e sem querer forçar manifestação mediúnica. Acenda uma vela branca em local seguro, coloque ao lado um copo com água limpa, eleve o pensamento a Oxalá, peça licença a São João Batista e ore pelos mentores de cura da linha do Oriente. Não peça espetáculo, peça equilíbrio. Não peça para ver, peça para compreender. Não peça poder, peça merecimento para servir e melhorar. Pode-se dizer com sinceridade, amados mentores da linha do Oriente, trabalhadores da luz, da cura e da sabedoria, que vossas vibrações alcancem meu corpo, minha mente e meu espírito. Que toda energia enferma seja transmutada conforme meu merecimento e a vontade divina. Que eu compreenda as raízes dos meus desequilíbrios e tenha coragem para mudar aquilo que precisa ser mudado. Que a paz de Oxalá me envolva, que as águas purificadoras lavem minha alma e que a caridade seja sempre o caminho dos meus passos. Que assim seja com a permissão de Deus. Depois permaneça alguns minutos em silêncio. Respire, observe seus pensamentos sem brigar com eles. Deixe a água receber a vibração da prece e ao final beba com respeito, se assim sentir em seu coração e se não houver nenhuma orientação contrária da sua casa espiritual. A vela deve queimar em segurança. Se não puder acender vela, ore a si mesmo. A espiritualidade não está presa ao fogo da vela. Ela responde à chama da fé sincera. A linha do Oriente nos ensina que a cura verdadeira passa pela consciência. Não basta aliviar a dor. É preciso compreender a lição. Não basta receber passe, é preciso mudar a vibração. Não basta buscar o terreiro em dia de sofrimento. É preciso honrar a espiritualidade nos atos pequenos do cotidiano. Falar menos mal dos outros, reclamar menos, agradecer mais, estudar, orar, cuidar do corpo, respeitar os mais velhos, proteger a mente, fazer caridade sem esperar aplauso. Isso também é tratamento espiritual. Meus irmãos, meus filhos de fé, quando a linha do Oriente se aproxima, ela nos lembra que todo conhecimento deve desembocar no amor. Toda ciência espiritual deve servir à caridade. Toda cura deve conduzir à humildade. E todo médium, por mais preparado que seja, continua sendo aprendiz diante da grandeza do alto. Que os mentores de cura iluminem nossos pensamentos, pacifiquem nossos lares, fortaleçam os doentes, amparem os aflitos e ensinem a cada um de nós a caminhar com mais responsabilidade diante da vida. Que Oxalá cubra a todos com seu manto branco. Que São João Batista purifique nossos caminhos. Que a linha do Oriente trabalhe onde houver dor, confusão, enfermidade e cansaço espiritual. E que nós sejamos dignos de receber não apenas a bênção, mas também a orientação para nos tornarmos melhores. Porque a maior cura é esta: quando a alma desperta, o coração se pacifica e a vida volta a caminhar na direção da luz. Saravá a linha do Oriente. Saravá os mentores de cura. Saravá a nossa amada Umbanda.